Você já deve ter ouvido falar em Hellraiser, o filme de 1987 que foi dirigido e roteirizado pelo Clive Barker. E você também já deve conhecer a carinha do Pinhead. Mas você sabia que o livro só chegou aqui no Brasil em 2015? E é exatamente sobre essa obra que a gente vai conversar hoje. Oi, eu sou a Cibele e sejam bem-vindos à Terra do Medo! Mais uma vez, Clive Barker está aqui neste canal, o nosso Rodrigo Hilbert do horror. E sinceramente eu espero que ele apareça cada vez mais. Da última vez a gente falou sobre livros de sangue. O link desse vídeo vai estar aqui no card ou na descrição para vocês assistirem depois, caso não tenham assistido ainda. E hoje a gente vai falar de Hellraiser, que é esse livro aqui. Esse livro é de 1986 e a gente vai falar do filme também, que é de 1987, um ano depois do lançamento do livro. Como essa obra é um clássico, vai ter alguns spoilers nesse vídeo, só que nada que estrague a sua experiência, nem do livro, nem do filme, caso você não tenha lido e nem assistido. Mas antes da gente começar, já confere aqui embaixo se você está inscrito nesse canal, porque é muito importante que você esteja, porque toda terça, quinta e sábado tem conteúdo aqui na Terra do Medo. E a gente pede para que vocês deem uma olhadinha no nosso programa de apoio, que a gente acabou de lançar, pelo Apoie-se. O link tá aqui na descrição, porque lá, além de você ajudar o canal, caso você queira, caso você possa, você também vai receber algumas recompensas bacanas. Dá uma olhada, vai que você quer, vai que você pode, tá bom? Tá aqui na descrição. Vamos então falar sobre essa obra maravilhosa. O livro Hellraiser foi lançado em 1986 e o título original era The Hellbound Heart. O autor é o nosso querido Clive Barker, que nos presenteou pela primeira vez com uma obra de horror em 1984, com Livros de Sangue, que é o livro que já falei aqui neste canal. A Darkside mandou esses dois livros pra gente, inclusive Hellraiser chamou muito a nossa atenção assim que chegou, porque livro lindo, né, gente? Maravilhoso, perfeito. E é muito louco de pensar que nenhuma outra editora trouxe para o Brasil este livro. É a primeira vez que temos aqui, ponto para Darkside. E quem gosta do mundo do horror, filmes de terror, etc., já ouviu falar de Hellraiser e já conhece muito bem a carinha dos cenobitas, principalmente do Pinhead, que é essa cara simpática aqui que vocês estão vendo nessa foto maravilhosa. Só que, gente, eu cometi um erro. Eu demorei 27 anos pra ver esse filme. Sim, porque a gente sempre ouve falar, assim, eu já conhecia Hellraiser, com certeza, já sabia a cara do Pinhead, só que eu nunca tinha sentado a bunda pra ver o filme. Simplesmente. Só que aí, quando a gente comete um erro, a gente vai lá e não comete mais. Tô aqui até falando sobre essa obra com vocês. Aí, o que acontece? Como a gente recebeu o livro, eu decidi ler o livro e depois ver o filme. Por isso, nesse vídeo, eu vou estar falando um pouquinho dos dois aqui, mas já adianto que são obras bem parecidas, porque quem escreveu o livro foi o Clive Barker e quem dirigiu e roteirizou o filme também foi ele. Claro que tiveram algumas adaptações, mas, no geral, é tudo muito parecido. O livro começa com o Frank, que é um cara, gente, que ele é completamente viciado em sesco, tá? Ele gosta de uma putaria. E ele gosta tanto disso que ele acha que ele já experimentou todos os prazeres que o mundo conseguiria dar pra ele. Então ele já tava meio de saco cheio e procurando outras formas de ter prazer. Até que certo dia ele soube da existência da caixa de Le Marchand. E segundo a lenda, essa caixa proporcionava ali um prazer inimaginável para quem conseguisse solucionar um quebra-cabeça dela. Inclusive, na parte da frente do livro é a caixinha aberta, né? E aqui é ela fechada. É a capa do livro. Só que não era uma parada muito fácil de desvendar esse quebra-cabeça dela, não. O Frank perde um tempo ali fazendo isso, tá? Vai-se um tempinho. Só que aí ele consegue. E, meu irmão, pra quê? No momento que ele desvenda o quebra-cabeça, ele consegue abrir a caixinha. Como se fosse uma coisa fofa. No momento que ele abre a caixa, aparecem 4 cenobitas. Que, gente, no livro é descrito como a coisa mais nojenta que você já viu na sua vida. Quando você vê no filme, você pensa até que eles passaram ali por um banho, entendeu? Uma pequena maquiagem, que eles são cheirosos, porque no livro, nossa, o cheiro deles é insuportável, eles são seres completamente nojentos. E eles são descritos como seres que têm a pele toda fincada por pregos, por fincos mesmo. São criaturas judiadas.
mesmo no caso. Aí o Frank tem aquele susto inicial, né? Porque pessoas completamente desfiguradas e furadas. Só que ele fica ali, na expectativa, esperando o prazer que ele vai sentir, né? Porque tem toda essa lenda atrás da caixa. Só que o que ele não esperava é que a ideia de prazer dos cenobitas era completamente diferente da nossa ideia de prazer. Prazer pra eles era uma coisa meio uma dorzinha, entendeu? Uma tortura de leve e por aí vai. O Frank então é pego pelos cenobitas e ali ele começa a sofrer o pão que o diabo amassou em outra dimensão. Daí a gente vai pra um pulozinho temporal e a gente começa a acompanhar o irmão do Frank, o irmão desse cara que foi pra outra dimensão, que é o Rory, que se muda pra uma antiga casa da família com a esposa dele, a Julia. Inclusive, é importante dizer que foi nessa casa que o Frank conseguiu desvendar o quebra-cabeça da caixa. Ele tinha passado um tempo nessa casa, só que depois ele sumiu do mapa. O que não era de se estranhar, porque era meio que o estilo dele de vida, assim. Ele era muito louco, gostava de várias aventuras. Então ninguém estranhou muito quando ele desapareceu. Durante a mudança deles pra essa casa, aparece uma personagem que é muito importante no filme, no livro, que é a Kirsty. No livro, ela é uma amiga, parece que de longa data, do Rory, que aparentemente tem um pequeno crush nele. A Julia, logo de primeira, ela não curte muito bem a casa, ela fica meio assim, meio ressabiada, porque a casa é muito velha, muito antiga, muito abandonada. Só que um quarto específico dessa casa, ela começa a ter umas sensações mais gostosinhas, umas lembranças molhadas com o Frank. Isso porque no passado, alguns dias antes do casamento dela com o Rory, ela teve ali uns pente-rala com o Frank. Sim, ela traiu o marido, né, o futuro marido, com o próprio irmão dele. Em certo momento ali no andar da carruagem, o Rory, ele machuca sua pequena mão. Nisso, ele vai pedir ajuda pra Julia, que está no quarto ali que o pente-rala aconteceu. Só que ele vai sangrando. O sangue dele acaba pingando no chão e nesse momento o sangue é meio que sugado pelo Frank. Então, nesse momento, ele consegue ali pedir uma ajuda pra Julia, depois disso. Isso porque, para que ele consiga o corpo dele de volta, ele precisa de sangue. Aí, esse é aquele momento do vídeo que eu preciso usar aquele bordão que eu sempre falo em tudo quanto é vídeo. Daí pra frente foi só pra trás. Por quê? O Frank precisava de sangue. A Julia estava se sentindo seduzida por ele desde o pente-rala. E o casamento já estava meio assim. Ou seja, receita para o grande fracasso que viria. Mas eu vou parar por aqui, porque se eu falar mais, aí eu vou estragar mesmo a experiência de vocês. Até porque eu quero que vocês leiam o livro, que vocês vejam o filme. Inclusive, se vocês quiserem comprar o livro, a gente vai deixar aqui na descrição o link para vocês comprarem pelo nosso link, porque comprando dessa forma vocês acabam ajudando o canal também. Mas por que eu quero tanto que vocês leiam esse livro? Porque é maravilhoso, gente. É incrível. Tudo quanto é coisa que eu leio, qualquer obra que eu vou lendo do Clive Barker, eu vou chegando à conclusão de que ele precisa de uma terapia. Só que tudo que ele faz é maravilhoso. Ele consegue colocar a gente dentro dessa viagem muito louca que ele vai fazendo na cabeça dele, e a gente ainda fica ansioso roendo as unhas querendo saber o que vai acontecer. Na história tem umas paradas que são bem nojentas, não vou mentir pra vocês. Tem umas paradas bem pesadas, assim, de nojeira. Só que fica muito pro suspense também, porque a gente fica muito na expectativa do que vai acontecer. Não satisfeito em escrever um livro maravilhoso, o Clive Barker achou que seria uma ótima ideia fazer um filme desse livro. E não é que ele estava certo? Em 1987, um ano depois do lançamento do livro, o mundo conheceria o primeiro filme da saga, Hellraiser: Renascidos do Inferno. We'll tear your soul apart. Eu já comecei o filme naquele ânimo de querer saber se ia ser tudo muito parecido. Inclusive, quando eu comecei a assistir, eu já vi que a casa era muito parecida com o que eu tava imaginando, fiquei muito feliz. Mas, em resumo, assim, a história do filme é muito parecida com a história do livro. Mas foram feitas algumas adaptações ali pra ficar melhor na tela do cinema. A primeira coisa que mudou foi que o Rory, o irmão do Frank, ele mudou de nome. Ele começou a ser chamado de Larry. Isso eu não faço a menor ideia do porquê aconteceu. Mas houve essa mudança, essa pequena mudança. Mais uma mudança que eu gostei muito foi a relação dele com a Kirsty. No livro, ela é, né, que nem eu falei, aquela amiga de longa data que tem um pequeno crush nele. Mas no filme, ela, no caso, é a filha dele. E eu achei essa mudança muito bacana porque acaba explicando mais desse fascínio que ela tem por ele, essa vontade de ajudar, essa vontade de estar sempre perto. Porque por mais que você esteja apaixonado por uma pessoa, ele era casado, né? E no caso ele era sem sal também, com todo respeito, porque aqui neste canal odiamos o Frank, tá?
Não odiamos o Rory. Mas eu acho que essa relação ficou muito mais aprofundada. Acho que valeu muito a pena essa mudança. Falando em Frank, já que eu citei ele pra falar que eu não gosto dele, no filme, ele desvenda a caixa com a maior facilidade do mundo. Porque no livro, gente, é uma dificuldade. É a pior coisa do mundo, assim, você resolver a caixa, mas no filme é uma coisa, tipo assim, você dá um clique, acabou, resolveu, tá aberta, já tá no inferno, já era. Às vezes você vai esbarrar assim, ops, desfez a caixa, já era. Estamos no inferno. No filme também apareceram 2 personagens que não tem no livro, que são o namorado da Kirsty e um morador de rua que fica seguindo a Kirsty em tudo quanto é lugar que ela vai. Precisava desses 2 personagens? Em minha humilde opinião, não precisava não. Mas se o Clive Barker, que é o Clive Barker, colocou, eu não vou contrariar ele não, vá lá. Mas eu acho que não precisava. Outra parada que é completamente diferente do livro pro filme é o final. Eu gosto do final dos 2, prefiro a do livro. O final do livro é maravilhoso. O final do filme é uma viagem muito louca que a gente pensa assim, meu Deus, como a gente vai parar nisso aqui? O final do livro é mais simples, mas acabou me cativando muito mais. Inclusive, gosto mais da Kirsty do livro porque ela é muito mais esperta. Eu preferi trazer só o primeiro filme da saga porque eu queria deixar tudo mais em volta do Clive Barker, porque ele escreveu o livro e dirigiu e roteirizou o filme. Nos outros, ele esteve presente, ele que montou a história, mas ele entrou como produtor só. Mas eu queria trazer obras que ele estava mais ali envolvido com tudo. Aí, como eu falei, eu não tinha assistido o filme, né, até depois de ler o livro, mas eu já conhecia o filme pelo personagem, pelo Pinhead, porque é um personagem muito marcante. Os cenobitas são muito aterrorizantes, mas o que acabou ficando mais marcado, assim, é o Pinhead, que é esse que tem os pregos pelo rosto inteiro e acaba tendo essas marcas em forma de linha. Inclusive, no livro tem o esboço do Clive Barker e a imagem do Pinhead. Dá pra ver? Não sei se tá focando. Não sei se está focando, meninas. Tudo bom? Tem outra também. Inclusive, antes de conhecer a obra, né, a história mesmo do filme, do livro, eu achava que o filme acabava indo pro lado do slasher. Porque eu ficava com essa coisa de filme dos anos 80, tem uma figura principal que parece ser esse assassino, essa pessoa que vai atrás das outras pessoas. Então eu acabei pensando que o Pinhead era tipo um Jason, um Michael Myers, um Leatherface da vida. Mas não. O filme não é um slasher. E outro ponto que eu acho muito engraçado é que ficou a imagem do Pinhead, né, dos cenobitas pro filme, pro livro, sendo que eles aparecem pouquíssimo, tanto no livro quanto no filme. Inclusive, quando eu tava lendo, eu falei com o Vitor, nossa, mas eles nem aparecem direito. Apesar disso, eles são completamente assustadores e aterrorizantes. Todo mundo tem medo deles, inclusive eu, não quero, na minha presença. E eu acho que isso faz eles serem mais aterrorizantes ainda, porque você sabe que na hora que eles aparecem, minha filha ferrou. Assim, mete pé, corre porque não tem jeito, ok? É quase impossível escapar deles. Existe um outro livro do Barker que se chama Evangelho de Sangue, que acaba entrando mais ali na questão do Pinhead, o que ele é, de onde ele veio. E eu acho muito bacana porque acaba se aprofundando mais nesse personagem que em Hellraiser a gente não sabe muita coisa sobre ele. Eu tô falando bastante por alto porque eu ainda não li, mas quero, estou completamente louca para ler, ok? E quando eu ler, vai ter vídeo aqui sobre ele. Inclusive, a Darkside também lançou Evangelho de Sangue. Oi, linda, tudo bom? E eu vou deixar link dos 3 livros aqui na descrição, caso vocês queiram, tá bom? Agora eu quero saber se vocês ficaram curiosos com a experiência completa de ler o livro, ver o filme, e se vocês já conheciam essa obra. Como sempre, vamos continuar o assunto aqui nos comentários. Se você ainda não assistiu, assiste esse vídeo aqui que eu falei sobre livros de sangue, ou então assiste esse aqui que o YouTube tá te recomendando. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, um beijo e até quinta! Tchau!